Fala galera, beleza? Caio aqui para falar sobre arquitetura de aplicativos. É isso aí. E por que eu estou falando sobre isso? Recentemente, houve a atualização da documentação pela equipe oficial do Flutter que trata sobre arquitetura de aplicações no contexto de Flutter. E eu acho que vale a pena a gente trazer esse tema aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é a origem, né? De por que foi feito isso. Vocês vão ver aqui, ao acessar o GitHub do Flutter no repositório de website, tem uma issue que foi criada pela equipe aqui, 2 participantes da equipe, que definiram algumas informações, por exemplo, o que vai ser colocado lá e informações e tal que você pode conferir aqui. E vejam, essa informação, ela foi feita dia 7 de novembro, certo? E tá aqui, tá aberto ainda não foi completado tudo, porém vocês vão ver que surgiu uma discussão pela comunidade já sobre a necessidade de atualizar essa informação. Porque houve essa discussão de que a abordagem escolhida, né, pela equipe, ela não era muito condizente ali com o que se espera daquele modelo, né? E foi aberto esse issue aqui, ó, sobre atualizar o padrão escolhido por outra, né, na página de arquitetura. E vejam uma coisa interessante, há uma discussão aqui sobre o que é melhor, o que faz sentido e o que pode acontecer e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar que antes não tinha nada, acho que agora a gente já está chegando num lugar interessante. E vejam que é uma discussão longa aqui sobre isso. O que eu quero voltar a minha atenção e o meu foco é justamente no que foi feito aqui, ó. Percebam que a gente já tem uma noção de que era necessário falar sobre temas mais complexos aqui no ambiente da documentação de Flutter, porque a gente já tem muita coisa importante aqui. Percebam que a gente já tem coisas relacionadas a padrões de adaptabilidade, responsividade, a gente já tem informações relacionadas a gerenciamento de estado, a conhecimentos mais avançados em determinados pontos, como comunicação nativa ali dos dispositivos, né, dos sistemas operacionais nativos e tudo mais. Então tem muita coisa. Um assunto que eu acho bem legal também que trata aqui é a parte de acessibilidade e internacionalização, que são temas que valem a pena existir dentro do contexto de qualquer aplicativo, tá certo? Então eu acho bem legal isso. Vocês vão ver que tem assunto de back-end, dados e back-end, uma área só de state management. E aqui, finalmente, a gente tem agora a parte de arquitetura, que é um dos principais pontos, se não um dos mais importantes no desenvolvimento de uma aplicação, seja ela qual for. É claro que aqui a gente vai tratar no contexto de Flutter, tá? Porém, isso é muito importante para qualquer desenvolvimento de software. Então, a gente vai começar tratando o básico. Por que foi feito, né? Ou do que trata essa tela aqui. Eu vou pedir para me auxiliar a inteligência artificial que tem voz agora. Então, ela vai ler para vocês aqui a tradução desse texto em inglês. Porque eu não quero gastar meu inglês aqui também, né? Vai que vou precisar dele depois, né? Então vamos lá. A arquitetura é uma parte importante na construção de um aplicativo Flutter que seja sustentável, resiliente e escalável. Neste guia, você aprenderá os princípios de arquitetura e as melhores práticas para desenvolver aplicativos Flutter. Tem muita gente que não sabe, né? Então qual que é a ideia por trás da arquitetura? Aqui a gente também consegue saber o que significa. Vamos lá. Arquitetura é uma palavra difícil de definir. É um termo amplo e pode se referir a diversos assuntos, dependendo do contexto. Neste guia, a arquitetura refere-se a como estruturar, organizar e projetar seu aplicativo Flutter para escalar à medida que os requisitos do projeto e a equipe crescem. Agora que a gente já tem mais ou menos a definição e por que foi feito, a gente vai ver o que isso vai oferecer para a gente, né? Então aqui a gente começa a ter contato com um conceito que até então eu particularmente não conhecia, que é a chamada arquitetura intencional. Isso vem lá do contexto de modelo ágil de desenvolvimento, em que você tem arquitetura emergente e arquitetura intencional. E aí cada um vai defender
ter vantagens e desvantagens, né? Então a ideia aqui é que a gente tenha benefícios sobre essa arquitetura que já é por si só intencional. E o que significa? Que você vai ter ela planejada antecipadamente. Faz muito sentido quando a gente traz nesses passos aqui, ó. Por exemplo, a manutenabilidade trata sobre a facilidade de modificar, atualizar e resolver problemas, né? Ou corrigir problemas ao longo do tempo. A gente tem também o conceito de escalabilidade, que é quando uma aplicação precisa aumentar, né, ou crescer a sua base de código ao passo em que é necessário fazer trabalhos em paralelo ou concorrentes, haja uma necessidade mínima de resolver conflitos. Essa que é a ideia da escalabilidade. Então você tem uma equipe que começa pequena, ela vai aumentando, à medida que ela vai crescendo, esse problema, né, de escalabilidade ele vai se resolvendo porque elas já têm processos bem definidos para resolver esses conflitos, né? Seja por modularização de código, separação em times específicos para cada caso, enfim, isso vai sendo mesmo de acordo com o que vai sendo observado e o que é melhor para o próprio projeto, tá? Tem aqui o conceito de testabilidade, que é quando você, no seu processo, desenvolve ou escreve classes que são simples, bem definidas, que tem ali os métodos bem organizados, que tem um objetivo claro, né, de entrada e saída, e que depois você vai conseguir simular e testar essas classes e esses métodos, tá bom? Aqui tem um conceito interessante que é o de Lower Cognitive Load. O que significa na prática? Que você, ao passo em que o seu time vai crescendo e novos desenvolvedores vão entrando, você vai ter justamente uma facilidade maior ou de compartilhar o conhecimento necessário para que aquela pessoa tenha um onboarding mais tranquilo, tanto quanto você pode ter um grupo ou uma pessoa que vai ter um processo de revisão de código facilitado por conta dessa organização prévia. Então é como se fosse assim, você lança uma funcionalidade, não vai ter muita discussão sobre por que você escolheu essa abordagem de tal maneira, porque essa abordagem já vai ter sido pré-definida. Então, olha, você já está utilizando essa abordagem para tal coisa. O foco na revisão vai ser mais por que você utilizou tal solução ou por que você não prefere utilizar tal solução para chegar no mesmo resultado. É mais uma questão de otimização ali do que especialmente você saber por que a pessoa escolheu tal dependência, por exemplo, porque isso bem que já vai estar definido previamente. E por fim, a experiência do usuário, né, que é quando você tem essa pré-definição, né, de boas práticas e tudo mais, você vai conseguir lançar funcionalidades de forma mais rápida e com menos bugs. Isso vai acarretar numa melhor experiência desse usuário. Na parte final aqui dessa primeira página, a gente tem a ideia de como você vai utilizar esse guia, né? Então, qual que é a proposta aqui? Este é um guia para construir aplicativos Flutter escaláveis, escrito para equipes com vários desenvolvedores, contribuindo para a mesma base de código e desenvolvendo um aplicativo rico em funcionalidades. Se você está criando um aplicativo Flutter com uma equipe e uma base de código em crescimento, este guia é para você. Então é mais ou menos nesse sentido, né, que a proposta dessa área é justamente para tratar sobre equipes que estão em fase de crescimento. A gente não está falando aqui, mas poderia, estar falando de aplicativos pequenos, de um desenvolvedor, de 2 desenvolvedores que estão trabalhando ali com uma coisa mais rápida. Então isso serve também para você que está nesse passo, né, de desenvolvimento, serve para você que está aprendendo sobre esse conteúdo, sobre esse tema, mas o ideal mesmo é que ele sirva para orientar equipes que já estão atuando nesse segmento e vamos supor que elas estejam procurando por uma solução que já está sendo direcionada até mesmo ali pela documentação. Então é mais ou menos nesse sentido que esse guia vai servir, para orientar os grupos ou as pessoas que estão buscando por essa solução e que já sabem mais ou menos o que elas querem, mas ainda não têm definido como elas vão fazer isso, percebe? Então existe esse pequeno detalhe aqui que é importantíssimo na hora de a gente seguir para os próximos passos. Agora, chegando na área de conceitos de arquitetura, né, a gente precisa compreender princípios de projeto. A gente vai ter contato com um dos principais fundamentos de desenvolvimento de software, que é justamente a separação de interesses ou separação de responsabilidade.
Se você for dar uma lida aqui, ó. A separação de responsabilidades é um princípio fundamental no desenvolvimento de aplicativos, que promove a modularidade e a manutenção ao dividir a funcionalidade do aplicativo em unidades distintas e autônomas. De forma geral, isso significa separar a lógica da interface do usuário da lógica de negócio. Isso é frequentemente descrito como arquitetura em camadas. Dentro de cada camada, você deve dividir ainda mais seu aplicativo por recurso ou funcionalidade. Por exemplo, a lógica de autenticação do seu aplicativo deve estar em uma classe diferente da lógica de busca. Entendam que aqui ele está falando sobre a separação, né, no sentido de funcionalidades e tal, mas que é para você compreender o conceito por trás disso. E aqui a última frase é exatamente o exemplo em si, né, que a parte de autenticação ela deve ser diferente da parte de busca, por exemplo. Você não vai colocar tudo numa biblioteca só. O ideal é que você separe isso em funcionalidades ou em features, né? Dentro da sua estrutura ali de arquivos e tudo mais. E não é só a estrutura de arquivos, é como essas classes se relacionam ao longo do fluxo de desenvolvimento, sabe? Não é no sentido de vou colocar tudo na minha main. Pode fazer? Pode. Você não vai dar problema de compilação. O problema vai ser depois na manutenção desse código, né? Que você vai ter algum tipo de dificuldade na hora de fazer algum tipo de reutilização ou refatoração, enfim. Mas o ideal é que você tenha esse conhecimento prévio, tá bom? Aqui na parte de arquitetura, né, da arquitetura em camadas, você vai ver que a gente consegue identificar melhor do que trata essa parte mais abstrata da solução, né, que é a arquitetura em camadas. Então, você tem de um lado o cliente, né, o usuário final, e do outro você tem algum tipo de serviço que acontece remotamente ou em nuvem. Então, vejam que aqui o usuário ele vai ter contato direto com a camada de apresentação, né, que é a camada de interface com o usuário. E aí, a partir desse momento, essa interface de usuário, ela se comunica com uma camada de lógica. E a partir daqui você tem a comunicação da lógica com a camada de dados. E essa camada é responsável justamente por fazer essa comunicação externa através de um servidor remoto, uma API REST ou até mesmo uma API interna do dispositivo para acessar recursos nativos ou recursos do sistema operacional. A parte aqui que ele fala sobre Unidirectional Data Flow vai especificar sobre esse fluxo, né? De que você, a partir do momento em que o usuário ele toma contato, ele entra em contato com essa área de apresentação, ele vai eventualmente criar eventos ou entradas de dados para que seja processado. E esse fluxo ele deve ser unidirecional. Mesmo que ele retorne, ele deve retornar por uma via que não é a mesma da qual ele veio, para que não haja conflito de direção, né? Se você tem uma via única, é óbvio que você vai ter algum conflito caso queira retornar pelo mesmo caminho, tá bom? Aqui ele fala um pouco sobre a parte de estado. Então pode parecer um conceito muito complexo, a função de estado, mas o que é exatamente? É qualquer coisa que você modifique, né, em termos de interface, essa informação ela deve ser percebida pelo usuário. Então, quando ele trata de UI sendo uma função de estado, significa que aquilo que está sendo apresentado para o seu usuário é uma atualização constante de estados que ele tem acesso. O exemplo mais óbvio é o de botão, né? Quando você tem um botão que ao clicar ele sofre algum tipo de reação ali, né? Ou altera a cor, ou fica inativo. Isso é de fato o que a gente trata com uma função de estado. Extensibilidade, ela vem tratar um pouco sobre a ideia de que você deve organizar o seu código de uma maneira que as classes elas sejam facilmente intercambiáveis. No sentido de que, se você tem uma classe mais abstrata ali, que vai tratar em um nível de repositório, ele dá o exemplo aqui de repositório, é necessário que as classes que vão herdar dela, né, no caso elas vão ser implementadas ou vão ser estendidas, elas mantenham aquelas propriedades daquela classe da qual ela está sendo estendida. Então entra muito um conceito ali da programação orientada a objeto, de herança e também até mesmo de polimorfismo, né? Para quem quiser também
conhecer um pouco mais sobre isso. Então esse é um dos pontos principais aqui da parte de extensibilidade. Essa parte de testabilidade, ela é quase que uma consequência da extensibilidade, porque se você tem classes que são bem organizadas, muito provavelmente você vai conseguir testá-las de uma maneira muito eficiente. E é justamente por isso que você precisa fazer essas classes de uma maneira independente, né? Vamos considerar no contexto aqui de UI, né, da parte de interface, que você queira testar o evento do botão. Então você vai ter lá a classe desse botão e você vai ter o comportamento dele. No momento que você fizer o mock, né, ou simular o comportamento de tocar, você vai poder verificar se esse botão foi tocado, se ele foi clicado, se a cor dele foi alterada no momento em que o estado dele foi alterado. Então é nesse nível que há a ideia de testabilidade. Além, claro, das camadas de lógica, as camadas de dados, que você também pode fazer algo semelhante através dos métodos e através das propriedades dessas classes, ok? Agora a gente vai para a área de guia, que vai tratar especificamente de uma maneira mais prática sobre como funciona essa arquitetura, tá? Lembrando que por uma decisão da equipe foi escolhida aqui o MVVM como o modelo padrão dessa parte de arquitetura. Porém, é possível ver que você, uma vez que você tem esses conhecimentos ali de arquitetura em camadas, você não vai ter tanto problema em identificar isso em outros contextos. Por exemplo, no padrão arquitetural MVC, no padrão arquitetural de arquitetura limpa, em que você tem várias camadas. Então, uma vez que você consegue compreender o conceito de camada, você consegue entender mais ou menos do que trata essa parte aqui do guia. Então, vem aqui que eu vou te mostrar como que funciona essa ideia das camadas. Aqui é mais interessante de a gente observar. A gente tem as views sendo gerenciadas, ou pelo menos informando ações e comandos que são lançados para essa área de lógica, né? Que você vê aqui, ó, handles, view, logic. E o momento em que você chama de gerenciamento de lógica, nesse caso esses métodos aqui, ó, você vai chamar eles para outra camada. Então você vai ver o data layer aqui, que tem repositórios e serviços, por exemplo. E eventualmente esses serviços, né, eles se comunicam com APIs externas ou internas aqui do sistema. Então vejam que é um processo bem interessante, porque eventualmente, ó, você vai ver que essa chamada de método aqui, ó, vai vir para cá. O que a gente observa ultimamente, né, ou geralmente? Nem sempre você tem essas duas se relacionando de forma horizontal. Às vezes você tem a própria organização de repositórios e serviços de forma vertical, em que a parte lógica se conecta diretamente com o serviço, ou a parte de lógica se conecta diretamente com o repositório. Mas assim, depende muito de como você está aplicando, de como você está utilizando. Se você está num projeto que define essa intermediação dessa maneira, vai continuar do mesmo jeito, porque eles fazem parte da camada de dados. Agora, se você está chamando aqui na camada de lógica direto alguma informação por exemplo, uma conexão com HTTP, com um API REST, aí já fica um pouco mais complicado de defender, porque você já está tratando de coisas que não deveriam dentro desse contexto de camadas, né? Porque você pode ter duas camadas? Pode, mas assim, não é recomendado. O recomendado é que você tenha aquelas três camadas ali, uma apresentação, um gerenciamento e lógica, e a parte de dados, com essa camada externa ou interna da aplicação, ok? Aqui tem outros exemplos de como você, aqui especificamente, né, ele vai tratar aqui os temas de view, o tema de view model. Ele mostra que esse conceito de view, né, como sendo uma coleção de widgets, né? Então não é simplesmente uma view é um widget. Às vezes uma view é um conjunto de widgets, né? Seja widgets de componentes que você está tratando, sejam vários widgets ali que são intercambiáveis dentro daquela estrutura de view. A parte de view model a gente pode considerar como sendo a lógica mesmo, né? Vocês vão ver que aqui eles utilizam, nos exemplos aqui, eles utilizam Change Notifier nessa camada.
Então a gente já entende que o Change Notifier serve justamente para gerenciar lógica, porque ele modifica alguma propriedade e notifica a interface, a UI, de que houve essa mudança estrutural ali no estado. Então a proposta é que você entenda que a lógica ela sempre vai processar, computar alguma coisa e notificar a view. Processar, computar alguma coisa e notificar a view. É sempre esse o objetivo, né, dessa camada de lógica. A parte de dados a gente entendeu, né, que pode ser repositórios, serviços, e aí aqui a gente tem mais ou menos do que trata essa camada de repositório. Vocês vão ver que ele fala sobre caching, fala sobre gerenciamento de erros, sobre tentativa ou retentativa, nessa lógica de retentativa, atualização de dados, conexão constante, ali, polling services for new data, né, que é a ideia de você estar o tempo inteiro ouvindo um serviço e se atualizando, como se fosse uma stream de eventos e tudo mais. Sempre que houver alguma nova informação, esse serviço ele vai sofrer ele vai fazer alguma coisa que vai modificar a UI. E a parte de atualização de dados baseado nas ações do usuário. Atualização de nome, atualização de e-mail, resetar a senha. Todas essas ações elas são baseadas em inputs do usuário que se comunicam com serviços e repositórios para fazer mudanças estruturais na aplicação. A parte de serviços ele trata aqui um pouco sobre a comunicação de APIs de plataforma, né, que no caso do iOS e do Android, principalmente ali no desenvolvimento mobile, e configurações de API REST e acesso a dados locais, tá? Banco de dados, sistema de arquivos, enfim, aí já são questões que dependem muito do caso, mas são mais ou menos nesse sentido. Ele mostra aqui também, na documentação, que há uma camada adicional, uma camada opcional, digamos assim, que é chamada de use case. Esse use case nada mais é do que uma orquestração em que você, quando precisa de mais de um lugar, né, informações de mais de um lugar, ou precisa fazer algum tipo de tratamento de informações que estão vindo de outros lugares, depois que você faz tratamento, é repassado, esse também pode ser um dos use cases, né? Então ele mostra aqui no exemplo da documentação que você pode utilizar esse use case quando você requer a fusão de dados de vários repositórios, enfim. Eventualmente é quando você adiciona maior complexidade no sistema e aí você tem realmente uma necessidade de gerenciar essa parte lógica. Não é obrigatório, por isso que eles colocaram como opcional, mas dependendo da situação é necessário utilizá-lo. Mostra aqui um exemplo de use case em que a view model ela está chamando essa use case aqui, e esse use case ele faz uma chamada para o repositório A e uma chamada para o repositório B, e consequentemente serviço 1 e serviço 2, né? E aí ele retorna para cá, que retorna para o view model a informação e por consequência atualiza o estado. Por fim, a gente tem informações relacionadas a casos de estudo aqui, ó. Caso você queira avançar os seus estudos nessa área aqui de arquitetura, você tem o caso de estudo desse app Compass, e que ele mostra aqui os dados do aplicativo em código aberto. Você vê aqui como é que está estruturada essa configuração de UI, de domínio, de dados, de constantes. Aqui a parte de configs, ó. A parte de dados tem a área de repositórios e a área de serviços. Tanto que você vai ver aqui a parte de repositório, ó, as funcionalidades elas estão separadas aqui, ó, Activity, Off, Booking. E a parte de serviço, ela tem duas, ó, API e local. É bem legal isso aqui. Então é bem interessante quando a gente para ver que às vezes a gente pode estar fazendo diferente, mas com o mesmo objetivo. A gente está chamando de outra coisa, mas é a mesma coisa. Então vai muito da ideia de que você sabe que existem essas camadas devem se relacionar, e que eventualmente é você que vai ter que dar manutenção nesse código. Então quanto mais simples e quanto mais objetivo for esse passo, né, de configuração e de definição dessas normas e dessas regras para a sua equipe, ou para o seu time, ou para você mesmo, muito melhor vai ser o desenvolvimento, porque você vai estar desenvolvendo ou para você mesmo daqui a 1 ano, 2 anos, ou para outras pessoas que vão entrar em contato com o seu código eventualmente. Além disso, ele mostra aqui alguns casos de injeção de dependência, alguns casos de teste. E por fim, essa área de arquitetura também conta com as recomendações e os design patterns, sendo essa parte de recomendação dividida em altamente recomendável ou fortemente recomendado, recomendado e condicional. Então tem coisas aqui relacionadas a
a separação de interesses, tem a parte de gerenciamento de dados, a estrutura da aplicação, a parte de testing e outros recursos recomendados aqui para você estudar. O fato é que agora a gente tem muito conteúdo legal aqui na documentação, a gente não precisa mais ficar procurando o blog dos outros, ficar procurando o vídeo da galera. É só dar uma olhada aqui. O que você pode fazer? Se inscrever no canal, comentar ali o que você achou, compartilhar com alguém que você conhece, que se interessa por esse tema. E eu acho que no final das contas, isso tudo veio para auxiliar ainda mais a nossa habilidade de aprender, de pesquisar, porque agora a gente já tem uma fonte, a gente já tem uma referência para isso, sabe? E uma coisa que eu queria também indicar a leitura é essa área aqui, ó, de Design Patterns, que no sentido mais amplo da palavra, são boas práticas na parte de desenvolvimento de sistemas. Então você tem aqui a ideia de Optimistic State, tem a parte de Key Value e Data na estruturação de dados persistentes, tem a parte do SQL para dados persistentes e também Offline First. Muito provavelmente vai ter mais coisas aqui, e uma vez que essa área ficar mais popular, muito provavelmente a gente vai ter exemplos de código, a gente vai ter vídeos relacionados a isso, a gente vai ter palestras relacionadas a isso. Isso vai ser bem interessante, porque só aumenta a qualidade da documentação que a gente tem acesso. É isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!